né? Mas nós temos um defeito de procurarmos essa paz fora. Mas a paz que Jesus nos fala é aquela que só pode ser encontrada dentro. Então não adianta. Quer dizer, essa paz, essa pseudo-felicidade que a gente acha que existe, normalmente é caracterizada por questões materialistas. Mas a paz, tanto paz como felicidade, não é assim que se conquista, porque a verdadeira felicidade está no seu coração, a verdadeira paz está no seu coração. A paz não é ausência de problema. A paz começa no equilíbrio do nosso coração, no equilíbrio diante dos problemas que a gente tem. Essa é a verdadeira paz que a gente procura e a própria felicidade que a gente procura. Então, isso é a paz. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 1, o jugo leve, o capítulo 6 é o Cristo Consolador. Se você pegar, você vai ver que Jesus trabalha no sentido de te chamar para quê? Para que ele te alivie. Mas para ele te aliviar, você precisa estar aberto a ele. E isso, normalmente, a gente se fecha em copas, né? Buscando sempre culpados por aqueles problemas todos que a gente tem. E isso não vai resolver. Não vai resolver nada. O revide, a gente vai o quê? Se igualar em termos de vibração, em termos morais. Acabei de conversar isso lá fora, sobre isso, tá? Que a gente vive dando umas escorregadas de vez em quando por conta disso. Mas se você parar, respirar um pouco e esperar, certamente você não vai revidar. Você vai repensar porque só vai piorar. Então, são situações em que a gente tem que ir trabalhando, né? E a paz no mundo, e eu vou falar por que de mundo lá na frente, quando tiver mais no final, ela começa no quê? Na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que é o que está escrito no Cristo Consolador. Quer dizer, a gente só consegue trabalhar isso de uma maneira, falando em humanidade, a humanidade só vai ter paz o dia que eles passarem a ter fé no futuro, aquela fé rígida, aquela fé potente, a fé raciocinada, e confiar na justiça de Deus. Nós não viemos aqui para sermos espectadores da justiça dos homens. Nós viemos aqui para aceitar as coisas como elas têm que ser, mas aceitar de maneira um pouquinho diferente. Você pode não concordar. Esse é o aceitar as coisas. Você pode não concordar. Eu não sou obrigado a concordar com todas as opiniões, mas eu tenho que respeitar. E a paz só vem através do quê? Desse respeito que a gente tem pelo outro, né? E essa prática constante do bem que a gente deveria, na verdade, estar fazendo, quando a gente trabalha nisso, a gente trabalha no quê? Numa palavrinha que está sendo muito falada e muito comentada dentro do ambiente espírita. Regeneração da humanidade, do planeta. Mas a gente sabe que para você fazer o planeta hoje se tornar regenerado, a gente precisa se regenerar, senão não adianta. Quem está no planeta, quem vive no planeta, somos nós, a humanidade. E se ela não trabalhar na regeneração, não resolve nada, né? Quer dizer, essa regeneração, ela vem de encontro a uma coisa que é a nossa renovação interior. Que só ela vai poder reconstruir a casa íntima sob as bases sólidas do Evangelho. Por que eu falei reconstruir?
Porque tudo aquilo que nós já fizemos, nós temos que trabalhar a reforma disso aí, não é? E aí, uma vez, o Chico falou para a gente assim, olha, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode fazer um novo fim. Por isso que eu falo aqui em reconstruir. Então, essa renovação interior é uma forma de você trabalhar essa reconstrução, de você trabalhar para fazer o quê? Um novo fim. Como somos imperfeitos, já erramos muito. Mas isso pode ser mudado. Não que seremos perfeitos, mas menos imperfeitos, né? Porque perfeito, só lá, certo? Então, na verdade, existe essa condição. Uma outra situação, que Chico também fala bastante sobre isso aí, são aquelas pequenas mudanças diárias, né? Você quer ver uma coisa interessante? Eu já falei uma vez isso numa palestra. Quando você entra num shopping, você dá bom dia, boa tarde ou boa noite para o camarada que está parado ali, feito um poste, a gente brinca. Outro dia eu parei e fiquei olhando. Olha, acho que 99,9% das pessoas que entram nem olha. E o cidadão está parado ali por horas. Quer dizer, são essas coisas que vão modificando. Então, o Chico falava muito em pequenas mudanças diárias. Trocar crítica por compreensão, né? Orgulho por humildade, egoísmo por caridade. E isso vai gerar uma grande mudança na nossa vida moral e espiritual. Isso traz a nós essa reconstrução, isso traz para nós essa renovação interior muito conhecida por duas palavrinhas que também muito falada aqui, reforma íntima. Então, inclusive, existem uns cursos, não que o curso você vai sair de asinha nas costas, de jeito nenhum. Mas te serve para quê? Para te alertar dos perigos que você está correndo quando você encara o defeito uma virtude e a virtude um defeito, que é hoje um problema seríssimo na humanidade. Ser honesto hoje é sinônimo de tonto. Isso é fato. Experimenta devolver um troco que é dado errado para você. Uma vez eu fiz isso na feira, o cara virou para mim, nossa, você é honesto? Eu falei, não, não sou honesto. Eu sou uma pessoa normal, não é questão disso. Então é uma coisa que assusta quando a pessoa é boa. Mas o que a gente tem que trabalhar é justamente o quê? O contrário. E aí, Jesus fala assim, olha, para a gente poder trabalhar tudo isso, todos aqueles mandamentos lá de Moisés, vamos trocar por dois? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para que a gente comece a se desapegar das questões materiais e comece a impregnar a nossa alma de amor. Vamos trabalhar nessa maneira? Para que a gente possa vencer essa luta contra o orgulho e contra o egoísmo, contra a vaidade. Vamos começar a trabalhar isso, né? Para que a gente possa trabalhar tudo isso aí, nessa nossa autotransformação, o Chico também falava que cultivar a paciência, a tolerância e perdoar é fundamental para a gente começar a construir a nossa paz interior. Porque se você não tiver paciência, não tiver tolerância e não perdoar, como é que você vai dar bom dia, ou boa tarde, boa noite para o cara que está parado ali no shopping? Não vai dar. Porque aí entra egoísmo, entra orgulho, enfim, não vai dar. Então a gente tem que trabalhar esse processo. Todos nós temos que começar a trabalhar. Por isso que eu chamo
essa lição aqui de educação da alma, porque basicamente nós temos que nos educar. Aí, além do Chico, ainda tem o seu mentor, Emmanuel. O Espírito de Emmanuel, ele nos convida para que todos os dias apliquemos o Evangelho no nosso dia a dia. Todos os dias, buscando a melhoria contínua de nossas qualidades e aperfeiçoamento pessoal. Todos os dias. Não basta ler. Não é para ser lido, só lido. Tem que ser vivido. Sabe aquela história? Tira o espírito da letra. Quer dizer, tirar o espírito da letra, o que é? Você praticar aquilo que está escrito ali. A doutrina espírita, ela é muito feliz quando ela coloca de maneira muito mais aberta as questões espirituais, as questões vindas do plano superior, onde Jesus ordena tudo isso aí. E abre o leque da informação para a gente. Ela não é melhor do que ninguém, mas ela esclarece um pouquinho mais aquilo que a gente deveria estar entendendo, mas não estamos, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção é que Emmanuel, numa lição do livro Buscar e Acharás, numa lição chamada Aceitar e Renovar, ele fala assim: aceitemos os obstáculos por testes de resistência e as provas por lições. Entretanto, saibamos acolhê-los, agindo sempre por superá-los na expansão do bem, de vez que estamos todos na forja da luta evolutiva, com a certeza de que degraus para cima é que configuram a estrada da elevação. O que ele quer dizer com isso? Resignação. Quer dizer, vamos trabalhar a nossa resignação, aceitando, porque nós, quando viemos para cá, nós fizemos um contratinho lá no plano espiritual, com várias situações, com várias provas, e isso são provas. Pode aumentar a gravidade delas? Até pode. Tá certo que Jesus não dá o fardo mais pesado do que a gente possa carregar, mas a gente pode aumentar a gravidade dessas, dependendo daqui, como a gente encare isso. Cada prova que você vence é um degrau que você sobe na escala evolutiva. Então, e a gente nunca pensa desse jeito. A gente sempre, nossa, é sempre o sofredor, eu sofro mais do que o outro, bom, enfim, minha vida não vai. E são coisas que muitas vezes a gente tem que repensar, parar para pensar. Mas só a questão da autotransformação, nossa, é que vai nos dar essa possibilidade, mas autotransformação aliada a quem? Ao nosso Evangelho de Jesus. Para que você possa entender o que está sendo falado a respeito das virtudes, o que está sendo explicado, porque as virtudes nada mais são do que pré-requisitos de bondade, pré-requisitos de caridade, pré-requisitos de misericórdia e vai por aí afora. Isso a gente deveria estar fazendo. Não que nós não façamos, mas são lampejinhos de bondade. Ah, hoje eu vou fazer uma boa ação. Mas depois faz 3, 4 má, o que adianta? Esse é o problema, né? E o Emmanuel, ele não tem uma coisa específica sobre a questão da reforma íntima, mas em vários livros, o Emmanuel reforça que a reforma íntima é gradual, paciente e perseverante, e que cada pequeno esforço diário nos aproxima do equilíbrio, que é aquilo que a gente precisa ter, da paz interior e da luz espiritual. Então, isso é uma coisa que vem gradualmente, por isso que eu comentei
você vai fazer um curso de reforma íntima, você não vai sair com uma asinha nas costas, porque ela é gradual, ninguém muda do dia para a noite. É a mesma coisa vocês perguntarem, quando é que eu vou ser um espírito bom? Você vai ser sem você perceber, desde que você trabalhe no Evangelho de Jesus, tudo aquilo que ele quis dizer. Sem você perceber, fazendo isso que o Emmanuel está falando, gradualmente, pacientemente, com perseverança e boa vontade, fatalmente você vai se tornar um espírito bom sem você perceber. Né? Um bom exemplo da questão da reforma íntima, né, é um camarada que é o apóstolo dos apóstolos, o Paulo. Paulo era o Saulo, perseguidor de judeus, fariseu, doutor da lei, perseguia judeu. Só que ele passou por profunda reforma íntima quando ele abandona o orgulho, o egoísmo, e o próprio rigor daquela lei mosaica que ele adotava. Isso é um bom exemplo. Era um camarada extremamente complicado do ponto de vista moral, conhecia muito, mas cai em si. E Paulo é um bom exemplo para a gente se espelhar nessa situação, quer dizer, trabalhar tudo isso aí. Porque quando ele vê Jesus, ele encontra Jesus, né? Até de uma maneira um pouco complicada, ele chega à conclusão que tudo aquilo que ele fazia nada mais era do que puro egoísmo, puro orgulho, pura vaidade, pura maldade. Só que aí ele acorda e renuncia tudo aquilo lá, né? E aquilo, a reforma íntima, ela não é só para corrigir falhas, mas é uma reorganização da nossa casa íntima. Porque isso vai vir aos poucos, trabalhando. Quer dizer, os nossos pensamentos, as nossas atitudes vão entrando em sintonia gradativamente com o Evangelho. Quando você vê, você faz aquilo de maneira rotineira, como você janta, você almoça, você nem percebe que você está sendo uma pessoa boa. Você nem percebe. Porque aquilo passa a ser uma rotina do teu dia a dia, ser bom, né? E o Espiritismo, ele vê esse processo como parte da regeneração da humanidade. A doutrina espírita fala. E preparar para o mundo para uma era de muita paz e espiritualidade. A doutrina espírita fala, pessoal, vamos trabalhar na nossa autotransformação enquanto dá tempo. Vamos trabalhar tudo isso aí. Quer dizer, por quê? Porque existe um final de ciclo vindo aí. E Deus não castiga ninguém. As pessoas vão se castigar por conta desse tipo de coisa, migrando para planeta extremamente inferior a esse aqui. Por rebeldia, tal qual aconteceu com os capelinos, tudo isso aí faz parte da nossa condição aqui, enquanto encarnados. Ele desencarnou, e aí? Já foi. Não tem mais por quê? Porque o espírito depende do corpo para se elevar, para buscar a elevação, para poder evoluir. Depois que morre, como é que ele vai fazer? Aí não adianta ficar lá estudando. Vai resolver. Porque ele deixou a situação aqui complicada com vários outros espíritos, né? O Emmanuel fala uma outra mensagem que ele fala o seguinte: é da lei divina que o mundo se transforma independentemente de nossa vontade. Mas é igualmente da lei do Senhor que a nossa renovação, sejam quais forem as influências exteriores, dependa sempre e exclusivamente de nós.
Qual o recado que Emmanuel dá? Só depende da gente. É o livre-arbítrio. Só depende da gente. Quando a gente encarnou, Deus nos deu um presente chamado, toma, o livre-arbítrio é seu. Eu não vou interferir nisso, eu vou gerenciar, mas interferir não. E aí, tem gente que fala, Deus não gosta de mim. Não, quem não gosta de você é você próprio. Né? Você é o seu próprio obsessor, né? Geralmente. Então, são coisas desse tipo que vão acontecendo. Mas nós estamos agora numa situação onde a gente está tendo a possibilidade de, vamos dizer, trabalhar essas questões todas, vendo muita coisa errada, tomando como exemplo para talvez não fazer, né? Vendo situações onde você próprio fica assustado, e isso é bom você ficar assustado, porque você fala, eu jamais faria uma coisa dessa. Situações absurdas, a gente está vendo no planeta inteiro acontecendo, né? E a gente entra vamos dizer, numa própria situação do seguinte, eu preciso melhorar, senão eu vou também fazer a mesma coisa daqui a um tempo. E isso daí, a coisa vem vindo. Mas aí eu quero agora, até no final, eu quero aliar esse assunto nosso, que eu achei bem interessante. Nós temos uma missão, o povo brasileiro tem uma missão muito forte, muito complicada, ainda, né? Tem um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é do espírito de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. Nessa obra, Jesus teria confiado ao Brasil a tarefa de ser um solo espiritual preparado para a renovação moral da humanidade. Ponto. Muito bem. Mas por que ele escolheu o Brasil? Por que não escolheu outro lugar? Porque o Brasil é um lugar que tem uma vibração, vamos dizer, especial. É um lugar abençoado. É um lugar onde se respira uma paz. É um lugar de um povo que acolhedor, né? Porque ele pegou e falou assim, eu vou juntar ali um encontro de raças, culturas, raças e culturas, indígenas, africanos, europeus, asiáticos, para criar o quê? Um ambiente para tolerância, acolhimento, miscigenação. Só tem um probleminha. Por ser um país extremamente acolhedor, com todas essas características, o que aconteceu? Ele falou, mas ele vai ser um hospital, primeiro, ele vai ser um hospital. Então eu vou colocar lá aqueles romanos, aqueles caras da Inquisição, aqueles caras das cruzadas, aqueles medievais. Eu vou começar a colocar essa turma toda lá, porque aquilo lá não tem jeito, só lá mesmo, para tentar reencarnar e ver se melhora em função da própria vibração, porque geograficamente o país está no centro do universo, do planeta. É o coração mesmo. Eu vou colocar lá para ver se esse povo se melhora. Quer dizer, trabalha essa sua questão da autotransformação. Tudo isso, na verdade, seria um processo de reparação, aprendizado e evolução coletivo. Por quê? Porque o solo aqui é pacífico e espiritualizado. Isso nosso mestre Jesus definiu. Ismael, que era o anjo, que era o responsável, era o gerente, porque Jesus era o governador, pôs a mão na cabeça e falou, mas como é que eu vou resolver isso aí? Problema seu, né? E tá aí. Só que nós temos ainda, embora temos um enorme potencial espiritual, afinal de contas, somos a maior nação do mundo
espiritualizada. A maior nação do mundo espiritualizada. Nós temos hoje 11 mil centros espíritas. Sabe quanto tem o mundo? 700. E a maioria... Nós temos 11 mil. O mundo tem 700. E a maioria dos 700 é comandada por brasileiros. É ou não é? Jesus tinha ou não tinha razão? E trabalhou dessa maneira. Não é uma coisa tão simples, isso daria meia dúzia de palestras com relação a esse texto, esse assunto, né? Mas é para vocês verem a responsabilidade que nós teremos com relação a isso. Quer dizer, quando o Brasil, a gente toma conhecimento que toda essa melhoria nós vamos ter que trabalhar nos melhorando e ajudando a melhorar os outros, quer dizer, a responsabilidade aumenta, né? Por quê? Porque aqui ainda é um lugar de muito problema, muita corrupção, muita desigualdade, muita violência, muita pobreza, desigualdade social, e são problemas morais gravíssimos. Mas não temos guerra. Fome aqui é relativo. Perto do que a gente vê na África, perto do que a gente está vendo nesses países em guerra, falar em fome aqui, não digo que não tem, tem. Mas a solidariedade do brasileiro é muito maior do que qualquer situação. Basta o cara abrir a boca e dizer que está com fome, aparece um prato de comida para ele. A gente vê nesses problemas, Rio Grande do Sul passou por um problema seríssimo. Dia seguinte estava coisa, caminhão para tudo quanto é lado, levando coisa. Por isso que a gente está aí, por isso que esse título de Pátria do Evangelho está justificado. Porque a solidariedade do povo brasileiro é imensa. Só que, é claro, com sérios defeitos do ponto de vista moral, né? E a realização desse destino depende do quê? Dessa melhoria moral e social do próprio povo brasileiro. A gente tem que trabalhar essa melhora. Nós somos responsáveis em melhorar isso. Nós fazemos parte do povo brasileiro. Mas não é fácil, porque além de individual, nossa, particular, ela também é coletiva. E nós fazemos parte do coletivo também. Somos espíritos individuais, mas fazemos parte de um coletivo de espíritos. Nosso ambiente social, nossa família, trabalho, enfim, a casa espírita como um todo. Somos espíritos em resgate de defeitos, de problemas passados, mas também somos espíritos em ajuda ao próximo. E é isso que Jesus quer que a gente faça. A missão brasileira vai exigir muito sacrifício, muito. Mas é aquilo, renúncia, caridade, humildade, né? Fazendo um trabalho de evangelização constante, e a nossa própria transformação interior e de quem está ao nosso lado. É da nossa responsabilidade fazer isso. Para encerrar, sabe aquela frase de Jesus, isso está em Lucas 9, capítulo 9, versículo 23, negue cada um a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o nosso papel. Quer dizer, por que negar? Renuncia, né, os interesses pessoais, vamos viver segundo Jesus, o Cristo, mesmo em momentos difíceis. Todo mundo tem problema. Eu não conheço uma pessoa que não tenha problema. Se eu um dia for apresentado a alguém, eu vou perguntar como é a fórmula de não ter problema. Nesse país aqui vai ser difícil. Toma a sua cruz refere-se ao sofrimento e à morte que os seguidores devem enfrentar, simbolizando a renúncia
a vida material e a busca pela vida eterna. E essa morte, ela tem duplo significado. Não só a morte física, mas a morte do espírito. Como é que o espírito morre? Morre, entre aspas, ele morre do ponto de vista moral. Aquele espírito que pura e simplesmente abandona todas os preceitos, tudo aquilo que Jesus fala, que não quer tomar conhecimento, esse espírito vai ter que nascer outra vez. Por isso que ele não morre literalmente, mas do ponto de vista moral ele morre. Tá? E essa instrução, ela é muito fundamental para a gente entender a verdadeira natureza da divindade. Como pré-discípulos, eu digo pré-discípulos porque ainda estamos trabalhando no discipulado de Jesus. Todos nós ainda estamos em franco trabalho nesse discipulado, como todos os outros, né? Ainda estamos trabalhando nisso. Estamos chegando, aos pouquinhos estamos chegando, né? E quando a gente encara isso, entende essa situação, você começa a perceber que o amor e a obediência ao Cristo tem que prevalecer acima de qualquer interesse material, de qualquer interesse pessoal, de qualquer preocupação pessoal. Porque quem confia não se preocupa. E é isso que a gente tem que trabalhar. A doutrina espírita, ela enfatiza de que o sacrifício e a entrega total ao que é o divino, na verdade, é fundamental para a nossa mudança. E nunca esqueçam que a nossa responsabilidade como povo brasileiro que somos e isso, fatalmente, vamos nos transformar muito mais nessa pátria do Evangelho quando tivermos que acudir os povos que entrarão em declínio, que estão entrando em declínio e vão precisar muito do acolhimento daquele povo que hoje tem uma solidariedade imensa, que é o povo brasileiro. Com todos os seus defeitos, é o povo talvez mais solidário do planeta. Certo? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Jesus no coração e que a gente possa refletir muito sobre isso. Obrigado.